nesse cenário, apareceu um amigo meu que voava um avião e disse assim, cara, eu vou fazer... eu preciso ir pra São Paulo renovar minhas carteiras. Tu não quer fazer esse voo pra mim por 4 dias? Eu falei, cara, tô fazendo nada. Um monte de conta pra pagar. Ei, tem um tempo que eu não voo 210, avião monomotor, pistão. Mas voei isso aí muitos anos na minha vida, né? Então, na hora, bora. Era o trabalho desse teu amigo e ele ia vir pra São Paulo, então esse trabalho ia ficar parado, ele te passou. Entendi. Foi um freelance. Uhum. Como tava o restaurante fechado, tudo fechado, né? E aí aceitei. E foi exatamente o dito trabalho que no segundo dia dele tava saindo de Alenquer para uma pista chamada Califórnia e nunca tinha voado naquela região. E ela me deixou um dia antes, que eu fiz um voo de reconhecimento da área, né? Por onde que eu ia voar, você vai pousar aqui, vai ali e tal. Me impressionou, de novo, né? Caraca, meu, só tem mato aqui. Não tem nada próximo. Fazia quanto tempo que tu não sobrevoava ali a Amazônia? Não, eu tinha feito alguns voos, devia ter alguma coisa de 8 meses. Ah, tá. Mas a Amazônia é muito grande, né, cara? Uhum. A Amazônia, imagina, cabe quase a Austrália inteira dentro da Amazônia. Já é o tamanho da Austrália. Uhum. A Europa Oriental inteira cabe. Então, é muito grande. Então, tinha áreas que eu já tinha sobrevoado e tinha áreas que eu não tinha sobrevoado. Né? Eu não voei ela toda. Né? Eu voava muito no estado do Pará, uns outros. Mas mesmo aquele pedaço do estado do Pará eu nunca tinha ido muito pro norte, assim. E aí, me impressionou. E aí, naquele dia 28 de janeiro, era pra eu ter decolado umas 9h30, mas o tempo tava meio nublado, inverno amazônico, e fui decolar 12h30. Decolei, era só eu, um voo de carga, e eu ia levando muito combustível. Levando 600 litros de óleo diesel. Voar já é perigoso. Com 600 litros de óleo diesel atrás de ti, é mais perigoso ainda. Uhum. E aí, passando lá já 3.000 pés, metade da roda. Era um voo de 1h05, tava com uns 35 minutos. Quando de repente meu motor parou. Blá, blá, blá. Cara, eu tive muito treinamento, viu? Mas nada te prepara pra pane real mesmo. Já fiz muito treinamento de simulador. Ajudou muito. Mas a pane real é uma coisa de louco, assim. Na hora veio um gelo, assim. Eu falei, cara, não acredito. A primeira coisa que veio na minha cabeça. Não acredito que isso está acontecendo comigo. Meu segundo dia de trabalho. Tem algum segundo de incredulidade de verdade, assim, não só dizer eu não acredito, mas de fato acreditar que é alguma coisa que eu não percebi. Isso aqui não desligou, eu ouvi errado. A gente é treinado pra entender que aquilo é uma máquina, né? Toda máquina dá problema, velho. Toda máquina dá problema. Então, de novo, a gente tem que esperar o melhor e estar preparado pro pior. Teve esse segundinho de dizer, mas era mais uma coisa assim do choque de realidade. O motor parou mesmo. Aí eu, puta merda, e foi assim, mas imediatamente eu entrei no famoso modo de emergência. Que é o treinamento do piloto. É um condicionamento mental que o piloto tem. A gente é treinado a nossa vida inteira para aquele momento. Voar normal é fácil. Mas na hora da pane é que o negócio pega. Já tinha tido outras panes na minha vida, algumas perigosas, outras não. Mas nunca uma pane de motor num avião monomotor. Uhum. Aí você não tem mais nada. A gente costuma dizer que quem tem 2 motores tem um. Sim, tem um, não tem nenhum. Uhum. Porque se parar, não tem nenhum. E aí naquela hora, cara, já veio tudo. Meu irmão, eu sei o que eu tenho que fazer. Entrou aquele Antônio de corpo e mente. Sei o que eu tenho que fazer. Sou treinado pra isso aqui. Bora pra cima. Botei o avião na atitude. Voar, navegar e comunicar. É padrão. Nesse momento, o teu corpo pensa, eu vou morrer, acabou. Se tu te deixar tomar por esse pensamento, você não faz o que tem que fazer. Não pode. Você é treinado pra aquilo, cara. Você é treinado pra aquilo. É a hora de botar em prática. Só que realmente é muito louco. Porque eu costumo dizer que eu nunca senti adrenalina tão forte passando no meu corpo. Eu sou um cara de esporte radical, sempre andei de skate, surfei, mesmo tudo que dá pra fazer que tem adrenalina eu gostava de fazer. Mas nada se compara àquilo. Porque é como se você estivesse com febre. E sabe quando você tá com febre, que você toca no seu corpo aqui, você consegue sentir qualquer coisa, o vento tocando? Daquele jeito. Uhum. Tamanho e nível de alerta. E aí, voar, navegar, comunicar. Comecei a me preparar pra, né? O avião parou, você tem que botar ele na velocidade de melhor planeio.
É uma velocidade que todo avião tem, que ele vai planar o máximo possível, desde que você mantenha aquela velocidade. No Cessna 210 era 92 nós. Cravei a velocidade, compensei ele e já fui olhando o que aconteceu. Olhando para os instrumentos de motor. Quando eu vi, tem um instrumento chamado Fuel Flow, que ele indica a quantidade de combustível que entra no motor, né, pela linha de transmissão. Ele fica bem na linha de transmissão da entrada do motor. E ele foi para zero. Zero. Dentro do painel inteiro do avião, tu teve que achar onde é que tinha algo diferente. Isso. E era no Fuel Flow. A gente chama isso de scan flow. Na verdade, você passa o voo inteiro fazendo isso. Olhando. Você tá olhando para fora, mas você olha de novo. Você tá olhando para fora, você olha de novo. Porque se você estiver toda hora fazendo isso, no momento que alguma coisa errada acontece, você já percebe. Mas aquela não era o caso. Tava bem relaxado. Eu, de vez em quando tava olhando. E aí ele parou assim, desse jeito. E aí eu vi aquilo, na hora veio essa dúvida. Eu falei, por que, cara, combustível? Eu chequei, eu tenho combustível, eu tenho 3 horas de autonomia, drenei, fiz tudo antes do voo, todos os meus cheques, né? Pô, eu não era um cara... eu vinha de uma cultura de uma aviação que segurança é tudo. Né? Ali quando você trabalha com petrolíferas, né, no caso. E aí... Mas enfim, não tinha tempo pra pensar naquilo. Não deu, o que eu tenho que fazer? Reacionar. Mistura rica, desci um pouquinho no nariz, aí eles começaram a girar, tentei dar partida, nada. Mas esse processo que tu falou agora é pra quê? Pra tentar religar o motor. Porque o que acontece foi que o motor apagou sem combustível com um motor de carro. É um motor pistão. Se você ainda tem combustível, pode ter só apagado, né? Você tenta pegar ele no tranco. Era o que eu tava tentando fazer naquela hora. Eu botei mistura rica que era pra aumentar a entrada de combustível, porque o que faz pegar o motor é ar combustível, né? É uma mistura dos dois. Então, eu enriqueci porque eu queria que entrasse muito combustível para tentar fazer pegar. Não deu. Mudei para outra seletora do outro tanque de combustível, são tanques diferentes. Tentei de novo, não deu. Falei, mano, se não deu, não vai mais. Não tem o que fazer. A tua última tentativa foi tentar usar o segundo combustível. O segundo tanque de combustível. E aí, não funcionou, então eu tive que... Naquela hora eu sabia que eu ia cair. E aí você quer administrar isso também dentro da tua cabeça, né? E aí foi que eu peguei o rádio e fiz a chamada mais difícil da minha vida. Mayday. Papatanguinho de Romeo e Juliette tá caindo entre Alenquer e o Califórnia. Foi só o que deu pra falar. Deixei o rádio lá, peguei o avião de novo, botei na velocidade. E ali eu sabia que o meu trabalho era tentar colocar aquele avião no chão. No meio da floresta, dos pontos mais fechados da floresta amazônica. Porque o treinamento te diz que tu tem que procurar um descampado, procurar uma rodovia, procurar um rio, procurar qualquer coisa que tu possa colocar o avião mais ou menos em segurança. E ali não tinha, cara. Só árvore. E aí eu comecei, o avião começou, já tava perdendo altura. E eu comecei a olhar para fora, procurando onde que eu poderia fazer aquele pouso, até que de repente eu vi na minha esquerda um vale menor, cheio de açaizeiros, que é a árvore do açaí. E o açaizeiro, para quem não sabe, ele é uma palmeira, que ela é alta e caule bem fininho, ela é flexível, né? E aí eu falei, cara, isso, por eu ser da Amazônia, eu sei que onde nasce açaizeiro tem muita água e só nasce açaizeiro. Aí eu falei, vai ser lá, tem que ser aqui. Meu irmão, defini aquele local. Aí ele era meio esquerda, né? Eu tirei um pouquinho pra direita, assim, um avião sem motor nenhum, cara. Nessa hora, tudo que tu ouve é o vento. E as árvores chegando. Você tá com 600 litros de combustível atrás de ti, de óleo diesel. E aí eu cachei ali, eu falei, não, vai ser aqui, como se fosse pousar mesmo numa pista. O plano era um dente de flap só pra diminuir a velocidade, não baixar o trem de pouso, porque podia correr o risco dele gatar na copa da árvore e o avião pilonar. E tentar bater com a menor velocidade possível. Esse momento eu nunca vou esquecer na minha vida. De ver as árvores chegando. Cara, imagina você tá num carro, sem controle, você tá vendo uma árvore que você vai bater nela e você não pode fazer nada. E aí ela foi chegando, teve uma hora que eu olhei pro lado assim, as serras já estavam maiores do que eu, cara. Mais altas do que eu. E aí foi chegando, eu fui puxando assim, cara, é difícil descrever o sentimento. Aí eu fui puxando, que a ideia era que eu desse a barriga pro avião, e o avião desacelerasse nas árvores.
quando ele veio assim, eu senti a primeira árvore passar embaixo da minha perna. Não sei se você dirigiu algum carro numa estrada de chão, que o mato arrasta no assoalho. Você sente, né? Eu senti o primeiro assim, tchá. Aí, de repente, eu senti a segunda de novo, tchá. E aí, na terceira, já foi só o impacto, bicho. Um barulhão. Muito barulho de metal retorcendo, madeira quebrando. Eu não sei, eu acho que eu me defendi. Eu não sei, cara, o que eu fiz. Eu entrei na posição de impacto, né? E aí, todo aquele barulho e, de repente, parou. Bum. Um silêncio. E aí, no meio daquele silêncio, eu abri o olho e a primeira coisa que eu pensei, eu falei, meu Deus, eu tô vivo. Puta, eu tô vivo, velho. Mas beleza. Como é que tá aqui? Aí eu tava vendo, eu tava coberto de óleo diesel. Todo coberto. Eu tava amassado entre o painel e o banco. Que tem mais ou menos essa altura também, o banco assim. E o painel é alto. E aí eu, naquela situação, eu sabia que eu precisava sair dali, porque eu comecei a sentir cheiro de combustível, de óleo diesel e principalmente de AVGás, gasolina de aviação, que ela é muito inflamável. Aí eu meti a mão em cima do painel, assim, me empurrei, saí pela frente, pulei, assim, o avião tava todo destruído. Eu até mandei a foto de como ele ficou. Cata aí pra te botar. Mas nesse momento nada é consciente, é tudo automático. É muito automático, cara. Eu costumo dizer que é instintivo. E aí vem o poder do treinamento. Quanto mais você repete aquilo, você sabe que você tem que fazer aquilo, você não pensa no o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, eu tenho só que aplicar. Mas tem treinamento pra cair numa selva, por exemplo, isso é treinado? Cara, não, tem uma foto, tem um avião todo arrebentado. Provavelmente eu. Provavelmente esse, acho que só tem esse aí. Essa é a única foto que eu tenho do avião. Foi assim que ele ficou. Tá vendo a clareira que abriu? Tu escolheu cair ali porque tu imaginou... Por causa das árvores. Mas porque tinha água? Porque tu imaginou, não, se eu sobreviver vai ter água lá? Não, porque assim, tá vendo esse galho bem fino atravessando ali? Que vem aqui até o fim da foto aqui. Isso. Isso é um galho de açaizeiro. Então imagina vários desse. Ele te amortece. Entendi. Entendeu? Eu sei disso porque eu sou da Amazônia. Mas agora, se eu acerto qualquer coisa mais grossa do que esse outro galho ali, ó, outro tipo de árvore, tu vê que as asas estão inteiras? Isso foi uma das coisas que salvou minha vida. Porque se a asa pega em alguma árvore mais resistente, ela rasga o metal. Quando ela rasga o metal, ela esquenta o metal. E aí explode. Então ele caiu quase inteiro. Entendeu? Obviamente, tem um monte de destruição, mas não rasgou o tanque. Então o combustível começou a vazar e não estava espalhado. Sim. Por isso eu precisava sair logo. Aí eu saí, vim ali pra frente, comecei a ver aquela situação toda. Aí eu falei, cara, esse avião vai pegar fogo, velho. É muito combustível. E por mais que o motor tava ali arriado, próximo de um córrego de água, que a gente chama de garapé lá, isso esfriou o motor. Mas a parte elétrica toda tava funcionando. GPS, tudo funcionava ainda, né? Baterias e tal. Falei, preciso sair daqui. Mas eu preciso pegar o máximo de coisa que eu puder pra sair daqui. Foi aí que eu entrei, voltei dentro do avião, peguei 3 garrafas de água que eu ia consumir durante o voo, peguei uma corda, saco com 10 pães, 4 latas de refrigerante, a minha mochila, um fardo de saco de ráfia, e acho que foi só isso. Porque dentro da minha mochila tinha 2 canivetes e uma lanterna e 2 isqueiros. Eu sempre voava com isso quando eu tava voando na Amazônia. E aí, peguei isso tudo, troquei de roupa, botei aquela roupa que eu fiquei até o último dia e comecei a sair de perto do avião. Cara, deu 10 minutos que eu saí de perto do avião, tava subindo a serra assim, ele começou a pegar fogo. E aí logo em seguida vieram as explosões, muitas explosões, uma coluna preta de fumaça enorme, cara, subindo assim. E eu só conseguia pensar, meu Deus, ainda bem que eu não tô lá dentro. É engraçado, né? Mesmo com a minha fé abalada, eu não parava de falar, meu Deus, né? Porque nessas horas... Sim. E comecei a subir essa serra até chegar no topo dela. Quando eu cheguei no topo dela, que eu fui começar a entender e processar. Aí que eu fui ver meus ferimentos. Foi o primeiro momento. Eu não tinha nem sentido dor ainda, cara. Nesse momento, depois que o avião explode, tu sobe na serra, é que tu se torna consciente pela primeira vez? E consegue raciocinar? É aí que eu tento me colocar dentro do que na aviação a gente chama consciência situacional. É entender tudo que tem ao teu redor, qual é a minha situação no atual momento. Então ali eu sabia, cara,
Muito louco. Tu tem que pensar assim, eu sofri um acidente no meio da Amazônia, tô vivo, mas beleza. O que eu tenho aqui? Eu tenho água, tenho comida, e aí eu tenho o curso de sobrevivência na selva, que eu fiz em 2014, né? Mas fui precisar dele em 2021. E eu sabia de algumas coisas que eram importantes, como, por exemplo, não beber água nas primeiras 24 horas, porque você não tem tanta água. Eu só tinha 3 garrafinhas dessa de água mineral. Era toda a água potável que eu tinha. Que no desespero o cara pode querer tomar tudo de uma vez, né? Só que você tá hidratado. Você não tem por que tomar água. Assim como os pães que eu tinha 12 pães. Eu comer agora? De noite, naquela noite? Não. Vai sentir fome? Vai. Guardou por 48 horas, né? Que 48 horas assim, é o que eles dizem, seria o ideal você conseguir. Ah, tá. Tu não vai morrer de fome em 48 horas. Te garanto. Vai na minha que eu sei que eu tô falando. Eu sei que você não vai morrer, velho. Então teu corpo tá nutrido, entendeu? Então isso são conceitos importantes. Outro conceito importante, tá de dia, mas vai escurecer. E aí você precisa de fogo. E você precisa de abrigo. E aí eu parti pra fazer o meu primeiro abrigo e a minha primeira fogueira. Tem também essa foto aí, que foi a primeira. Ela é bem rudimentar, né? Digamos assim. Foi melhorando ao longo do tempo, né? Foi melhorando. Vê aí. Não sei se o Caio consegue colocar lá. Tu vai ver uma fogueira. Isso. Essa foi a primeira fogueira no primeiro dia. Tá vendo o que era o meu abrigo? 4 folhas de palmeira, no meio de 2 forquilhas com um negócio. Lá embaixo, tu vê umas coisas brancas, eram tipo minha mochila, algumas coisas. Eu botei algumas folhas no chão para eu deitar em cima. Fiz essa fogueira com muito custo, utilizando a roupa que tava cheia de óleo diesel. Porque imagina, era inverno amazônico, cara. Tava tudo úmido. Na Amazônia, na época do inverno, lá só tem 2 estações, né? A estação de chuva, que é quente e chove, e tem a estação que é quente e não chove. Só tem essas 2. Então, imagina você ter que fazer fogo num lugar que chove todo dia. Não tem madeira seca. Só tem madeira úmida. Então, para você conseguir fazer uma madeira pegar fogo, ela tem que secar primeiro. Então, tu precisa já ter algum fogo. E é engraçado, tu vê a água fervendo e saindo de dentro da madeira até ela virar brasa. Tu queimou a tua camiseta, que tava com óleo diesel. A camiseta, a calça. Eu tirava secando. pedaços. Aham. Eu tirava pedaços, aí eu tentava fazer fogueira. Nem sempre dava. Eu tinha que tirar um outro pedaço, porque era muito molhado. E aí tu ia secando as madeiras com esse fogo do na verdade, tecido. eu tirava primeiro umas madeiras bem pequenas, graveto, depois uns maiores ainda. Acho que lá pra frente já vai. Cara, eu criei um sistema de fazer fogueira. A minha cabeça ela sempre foi muito assim, ela sempre sistematizou muitas coisas, sabe? Eu acho que isso também é muito da aviação, né? A gente sistematiza tudo. E assim, era muito difícil, cara, fazer fogueira. Era um dos maiores desafios. Mas enfim, passei essa primeira noite e aí fui tentar entender tudo, ainda era muito difícil. Essa primeira noite ela é interessante porque eu não lembro quase nada. Porque eu acho que eu tava... A descarga de adrenalina foi tão grande que no momento que eu parei. Bum, apaguei. Acordei algumas vezes no meio da noite e tal. Mas não nada... Enfim. Mas tu conseguiu dormir na primeira noite? Então é isso que eu digo, assim, eu não sei se eu dei aquela dormida. Eu dei uma apagada. Sabe? Mas eu acordava várias vezes. Até porque, cara, dá muito medo. Você tá maluco. À noite. E o problema da Amazônia, a pessoa pensa assim, o barulho da floresta. O barulho da floresta não é o problema. A escuridão é o problema. Porque barulho não te dá medo. A escuridão te dá medo. Pra qualquer ser humano, praticamente. Nós não somos adaptados pra viver na escuridão. Pega uma criança, se apagar a luz do quarto, ela vai ficar com medo. Mas tu via vulto? Tu via uma movimentação que te dava medo? O que era? Não via nada. Era muito escuro. Você só ouvia os sons. E aí sim, os sons fazem diferença. Porque tu ouviu o som no claro é uma coisa. Tu ouve um barulho, tchac, tchac, tchac. Tu vê, tem um... Pô, o vento tá batendo ali, tá arrastando a folha. Agora, quando tu faz isso sem nada, pra tu não ter referência de nada, você não sabe o que é. Se é vento, se é folha caindo, o que é. O teu subconsciente é uma coisa incrível. Ele, nesse momento, ele vai despertar os medos que estão mais guardados dentro do teu coração. A tua mente nunca vai pensar na probabilidade mais plausível. Ela vai pensar sempre na pior. Qual era a pior que ele pensava? Porra, uma onça. Uma onça, um jacaré, qualquer outro bicho. Puta, vai morrer muito medo lá tem uns lá, não sei, se botar no Google, põe centopeia gigante. É um bicho desse tamanho, é horrível. Eu já vi aquilo na Amazônia, eu sou de lá. É horrível.
Eu tinha medo daquilo, eu tinha medo de escorpião, eu tinha medo de qualquer coisa, meu. Só que nessas horas, tu precisa entender que... Esse bicho, velho. Esse é um dos insetos que você corre o risco de encontrar. Caralho. Mas tu ficava deitado no terreno ou tu ficou sentado? Porque deitado no terreno onde pode passar um bicho desse aí, não tinha o que fazer. O corpo apagou e ficou deitado. Mas os outros 36 dias eu dormi no chão, cara. Aí tu começa a entender o medo. Tu começa a administrar o medo. Ou você entende que você é maior do que o medo. Qual era o meu jogo mental? Porque assim, terminou esse dia, eu desci a serra e fui de volta ver se tinha sobrado alguma coisa do avião que eu pudesse usar. E não tinha nada. Queimou tudo. E aí eu segui novamente o que diz o procedimento. Fazer o abrigo próximo dos destroços. Porque é lá que as buscas vão atrás. Uhum. Então eu fiz depois uma barraca melhor. Aí foi que eu digo no livro que eu fiquei 7 dias ali. Esses 7 dias me serviram de muito aprendizado. Aprendi a fazer a fogueira melhor. Aprendi a fazer um abrigo melhor. Né? Comecei a usar a vegetação que estava próxima. Comecei a ver onde eu podia pegar água daquele córrego, que tem que ser água corrente. Né? Comecei a tentar conhecer o que estava ali. Mas é incrível. O pior dos aprendizados é lidar com o medo. Mas em nenhum momento tu quase colapsou e começou a chorar, deitado no chão, pensando, fudeu, vou ficar aqui até morrer de fome? Cara, passado esses dias, vou responder tua pergunta com uma história. Passado esses dias, desde o primeiro dia, do segundo dia, eu conseguia ouvir os aviões da equipe de busca. Só que eles estavam sempre longe. E eles fazem uma varredura, né? Tem a rota, eles vão fazendo uma varredura na rota. E se eu tava no meio da rota, eu sabia que levaria alguns dias até eles chegarem lá. Uhum. E aí, putz, todo dia era aquilo, cara. Eu ouvia os aviões, à noite eu ouvia aviões. Cara, eu tinha que ir contra esse medo, sabe? Sair do meu abrigo com a lanterna. Nossa, dava muito medo fazer isso. Eu saía do abrigo, aí eu andava mais ou menos uns 3 metros afastado da barraca, do abrigo, era onde eu tinha uma clareira. Aí eu ficava agachado assim com a lanterna, focando pra cima, cara, na esperança que alguém visse, cara. Toda noite eu fazia isso. E passou o primeiro dia, passou o segundo, terceiro, quarto. Quando foi no 5º dia, eu consegui ouvir o barulho daqueles aviões chegando perto. Foram 5 dias no silêncio. No 5º dia, som de avião. Não, todos os dias com som de avião lá longe. Ah, lá longe, No entendi. 5º dia ele começou ficando mais forte, mais forte. Eu falei, caraca, tá chegando. Uhum. Eu sou um cara muito otimista, eu sempre fui. Né? Quando eu caí ali, a minha mente ela só pensava assim, eu só preciso sobreviver por uns 8 dias, que é o período de busca. Eu só preciso me manter vivo, eu só preciso me manter vivo. E era o que eu tava tentando fazer. E quando foi no 5º dia, esse cara veio vindo barulho, veio vindo. Isso era umas 10h30 da manhã. Aí eu peguei as sacas, peguei tudo que eu tinha, corri pra clareira, comecei a acenar. Cara, eu vi o avião passar em cima de mim, assim, uns 2.000 pés. Passou um casa da FAB. Aí depois ele veio, passou de novo. E eu acenava. Não dava pra fazer fogueira, tava tudo molhado, era um dia nublado também. Aí ele passou de novo. E foi embora. Minha única esperança de ser resgatado foi embora. Cara, aquilo foi um baque, velho. Para um otimista, tu acabar com a última esperança dele é duro, porque ele não quer abrir mão dessa esperança. Uhum. E aquilo, acho que assim, existem níveis de desespero. Níveis de desespero. Às vezes a gente pensa que tu tá desesperado, tu sabe se tu tá desesperado mesmo. E aí nessa hora, nesse dia, eu falei assim, não, eles não vão me tirar daqui, eu vou sair. Peguei minhas coisas todas e comecei a caminhar. Comecei a caminhar na direção sul. Né? Falei, não, vou ter que sair daqui no braço. Daí eram umas 2 horas da tarde, né? Imagina, eu fiquei de 10h30 até 2 horas. Porra, cabeça... O que eu vou fazer, cara? Mas tu tinha noção de onde tu tava? Tinha, no espaço geral? Se você for ver lá, tem um mapazinho, que é também uma tela do celular, que era o aplicativo de navegação aérea que eu tava usando. Aí, achou. Essa era... O teu celular tava funcionando. Esse é um print screen do meu celular. Olha lá, tinha 15% de bateria. Tá? Uhum. A ponta da setinha rosa é pra onde eu tava apontando o celular. Por isso que não tá exatamente pro norte, tá? Que essa linha que passa de cima a baixo tá apontando pro norte.
Ou seja, eu decidi caminhar pro sul, mais ou menos pra gente ter aquelas partes verdes. Por quê? Porque eu vim do sul. A minha rota era mais ou menos ali na diagonal. Cadê o cursor do mouse? Tá vendo duas bolinhas ali em cima? Duas bolinhas, isso aí. A minha rota era pra primeira bolinha. E eu vim ali debaixo daquele ponto laranja, mais ou menos. Então essa era a minha rota. Lá no final, canto de baixo à esquerda. Não, lá, laranja, uma bolinha embaixo, laranja, lá embaixo, lá. Aí, porque não tá no mapa, esse tá reduzido. Mas era praticamente essa a rota, entendeu? Uhum. Do início ao fim. E eu caí bem no meio. E aí, com isso, eu falei, não, vou tentar caminhar pra cá, porque eu sei que tem fazendas pra cá. Vou tentar chegar numa fazenda. E aí eu comecei a caminhar. Caminhei por uns 40 minutos. E aí eu tava numa área de muita água. O terreno era instável, muita folha. E era uma área de vale. Eu ainda ia passar por muitas dessas. Acho que agora pra gente contar como é que foi o resgate, eu acho legal tu falar de novo sobre a história de reclamar da chuva. Pro pessoal entender essa filosofia. Pra quem não conhece a história, né? Eu fui resgatado ali no 35º dia de caminhada. Eu encontrei um grupo de castanheiros que trabalham dentro da floresta. E aí a gente pode até botar aquele mapa pra ver o quão dentro da floresta a gente tava. Mas como é que foi? Quando é que tu enxergou aquela lona? Cara, então, eu vinha andando, né? E eu lembro que esse dia tava dando tudo errado, cara. Eu não vou entrar profundo aqui, porque eu acho que o pessoal tem que deixar alguma coisa pro livro, né? Sim. Mas em resumo, eu já tava muito fraco. Eu tinha episódios de quase desmaio, assim, diariamente, 5 vezes no dia. Eu abaixava pra amarrar meu cadastro, eu me levantava, minha vista escurecia. Tinha aquele gosto de metal na boca. Sem força já, cara. De noite, minha mão ficava dormente, eu não sentia meu braço direito, assim. O gosto de metal na boca era por quê? Porque você tá pra desmaiar. Acontece bastante. Eu não sei exatamente qual é a coisa, mas você sente. Eu não sei se você já passou por um episódio de quase desmaio. Você sente bem assim, opa, a pressão vai caindo assim, sabe? Tudo fica embaçado, tudo fica... aí... Então, já tava difícil. Então, tava caminhando com dificuldade, até que de repente eu vi uma lona branca. Mentira, eu vi uma coisa branca no meio da floresta. A cor branca era muito estranha, eu não sabia o que era aquilo. Eu até me assustei, eu falei, bicho, eu vou ali por curiosidade. E comecei a andar pra lá. E aí quando eu cheguei, eu vi que era de fato... Eu até pensei que fosse um resto de destroço de algum outro acidente, sabe? E aí quando eu vi que era uma lona branca que cobria alguma coisa. Aí eu cheguei mais próximo, quando eu levantei, tinha lá um paneiro cheio de ouriço de castanha do Pará. As ferramentas, farinha, água dos caras. Eu falei assim, cara, isso é uma área de castanheiro. Tem castanheiro aqui. Só que eu não tava ouvindo eles. Eu só vi aquilo. E aí eu comecei a procurar pela marca deles, alguma coisa, né? E não achava, até que de repente eu ouvi um deles trabalhando pra abrir o ouriço, que é muito difícil. E ele batia muito, fazia pá. E aí, quando eu cheguei lá próximo, porra, eu vi ele sentado lá, abrindo. E aí eu cheguei por trás dele até assim. E ele não me viu, né? Só eu que vi ele. Aí eu falei assim... Oi, meu nome é... Boa tarde. Tô educado ainda, né? Boa tarde, meu nome é Tonho Senna e tal, sou piloto. Meu avião caiu, tá aqui um mês. O cara virou pra me olhar, meu. Eu tava cabeludão, barbudo, assim, todo sujo. O cara me olhando num medo, meu. Dava de ver o medo no olho dele, assim. Aí eu contei toda a minha história, né? Esperando que ele me ajudasse. Aí eu terminei minha história, ficou um silêncio, assim. Aí ele falou... Não, tá, mas e aí, o que a gente faz? Eu falei, porra, velho. Pô, me arranja umas castanhas aí, me dá uma coisa com muita fome pra começar. Aí não demorou, chegou o amigo dele e tal. Aí eles me levaram até o acampamento deles. Ele falou, não, lá a gente tem água, tem comida. E aí quando eu cheguei, que eu vi aquela lona azul cobrindo assim o barracão, cara, que emoção. Eu só conseguia chorar. Eu tava muito fraco, me tremia, assim. Então, assim, ter sido resgatado por essas pessoas foi... maravilhoso, porque mais uma vez ali, e aí eu às vezes fico com medo de parecer muito religioso, porque eu não quero parecer isso, sabe? Eu quero mostrar exatamente que Deus está muito acessível perto da gente. E com essas pessoas, por exemplo, eu olhava para elas ali, no sacrifício que era a vida delas, e eu só passei 24 horas com elas. E eu vi uma felicidade tão grande que era difícil até de eu explicar, sabe?
E aí, por isso que hoje eu entendo muito essa questão do propósito. O meu propósito, ele pode ser um, o teu é outro. E na hora que você alcança ele, bum, cara, tua vida muda. Sabe? Então, assim, eu encontrei essas pessoas. Mas o mais doido, e aí a gente fala do não reclamar, a gente vai voltar da chuva, é como eu consegui encontrar essas pessoas. Se botar lá naquele mapa verde, Caio, tem um mapa que ele mostra assim, onde é que eu caí em relação à Amazônia inteira. Não, esse não, pro lado. Esse. Não, tem mais um que mostra aí. Tá vendo aquela pontinha vermelha bem ali que tá escrito Crash Site? Uhum. É ali onde eu caí, velho. Agora põe pro lado naquela outra que tinha... O pessoal já viu aquela É anterior isso. ali? Aí essa... Ah, não sei se eles viram, né? O pessoal viu a anterior? Tem que abrir teu mic. O anterior é esse aqui? Isso, esse o pessoal tá vendo agora. Eles vão ver agora. Calma aí. Ó. Então, imagina, pessoal. Aquilo é o estado do Amazonas, aquilo é o estado do Pará, o estado do Amapá. Isso tudo é Amazônia. Eu caí bem ali naquela coisinha vermelha. Tá? Não tem nada aí do lado. Passa pro lado agora. Aí quando você passa pro lado... Aquela... Opa, mais uma. Volta. Aí. Tá vendo bem ali onde eu caí? Rescue Point, onde eu fui resgatado. Tá vendo lá Laranjal do Jari? Aquilo é a cidade mais próxima. Ela tá a 180 quilômetros de distância. Aquela Arerê não existe, na verdade. E eu encontrei essas pessoas ali. O que essas pessoas estão fazendo ali? Tá entendendo? Por que essas pessoas foram pra lá? Porque eles são castanheiros. A extração de castanha é realmente lá no meio da floresta. Tu pode até passar pra outra, porque fica bem legal, porque aí vai mostrar bem a floresta, né? Essa é muito louca, tem elevação, tem tudo. Então assim, olha só onde eu tava, aonde eu fui encontrado. Tá vendo que tem uma espécie de um córrego, um rio, que é o que a gente chama de Igarapé, ali que era o acampamento deles. Só que eles não iam pra lá esse ano. Porque eles só foram. Porque no outro castanhal, eles têm castanhais, sabe? Áreas onde tem muito e eles vão pra dentro da floresta e ficam catando a castanha dali, do chão mesmo. E aí, quando eles chegaram no outro lá de baixo, não tinha castanha suficiente. Então eles precisavam ir mais pra dentro da floresta, subir esse riozinho. Só que pra subir esse riozinho, precisa chover, velho. O rio subir. Porque senão o barco não passa. E choveu muito todos aqueles dias antes de eu ser resgatado. Inclusive, teve uma vez que fechou o tempo e tu falou, por favor, não chove. Tu pediu pra Deus pra não chover. Aquela hora que eu falei, cara, não chove, choveu. Eu falei, tá bom, então não chove forte. Choveu, foi forte. E naquele dia começou a chover 8 horas da noite, parou meio-dia do outro dia. E foi quando eu decidi não reclamar, né? Quando eu entendi aquele negócio do não reclamar. É o mesmo dia. Parece que veio uma resposta, calma que é isso mesmo que tem que acontecer. Parece que naquela hora... eu não entendi, naquela hora eu não entendi que eu tava passando pelo processo. Claro. Mas naquela hora eu entendi que eu não podia reclamar. Só isso. E se eles só conseguiram chegar lá, no local onde eu encontrei eles, porque choveu o suficiente. Se não tivesse chovido, eu não ia encontrar com eles, cara. Eu ia passar reto e só Deus sabe se eu tava aqui hoje.